Bom, vamos aí para a resolução de uma questão de eletroquímica da prova do vestibular do ITA de 2011. Uma questão bem interessante, aplicando ali o conceito de potencial de equilíbrio de um eletrodo em outros referenciais. Então vamos lá. Assinale a opção correta que apresenta o potencial de equilíbrio do eletrodo de alumínio em volts, na escala do eletrodo de referência de cobre e sulfato de cobre, a temperatura de 25 graus Celsius, calculado para uma concentração do íon alumínio de 10 na menos 3 mol por litro. Bom, aí ele passa para nós alguns dados, né, que são os potenciais de eletrodo padrão do cobre e sulfato de cobre e do alumínio na escala do eletrodo de hidrogênio nas condições padrão. Bom, a primeira coisa que nós temos que analisar numa questão dessa, que é uma questão realmente que foge da eletroquímica de vestibulares mais comuns e tem aquela cara realmente de vestibular de escola militar, a gente precisa começar olhando primeiramente para esse tal de eletrodo de hidrogênio, essa escala do eletrodo de hidrogênio. O que seria esse eletrodo de hidrogênio? Bom, esse camarada, ele é o que nós chamamos aí de EPH, o eletrodo padrão de hidrogênio. Como nós temos potenciais químicos positivos e negativos, né, a gente precisa de um referencial que seja o nosso zero nesses processos. E quem é o nosso potencial 0 volts? Bom, o nosso potencial 0 volts é o EPH. Esse eletrodo, ele funciona com um processo químico bem simples de H+. Então, por exemplo, a gente pega aqui 2H+, 2 elétrons, e nós temos então aí o procedimento químico dele virando gás hidrogênio. Então esse aqui é o eletrodo de hidrogênio. Praticamente ele funciona a partir de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é da onde deriva então aí o H+, e como ele está no estado padrão, a concentração dessa solução é 1 mol por litro. Então nós temos aí 1 mol por litro desse H+. Também nós estamos falando aí da condição padrão, que sugere uma atm de pressão sobre esse sistema, essa solução aquosa, e também uma temperatura físico-química de 25 graus Celsius. Então isso aqui é o chamado estado padrão. Então ele é o nosso 0 volts, é o nosso 0 volts. E toda vez que a gente confronta qualquer espécie química, né, quando a gente faz o confronto de qualquer outro eletrodo com o EPH, ele permite a gente calcular o potencial desse eletrodo. O potencial no estado padrão desse eletrodo aqui, dessa espécie química que forma esse eletrodo. Então por isso que nós utilizamos ele. Ele é o nosso referencial zero, tudo que confronta ele me ajuda a calcular o potencial químico, né, de qualquer espécie química, do ferro, do zinco, enfim. E aqui no exercício ele passa para nós a seguinte ideia. Que quando a gente confronta o EPH com o eletrodo de cobre e sulfato de cobre, a gente possui um potencial de mais 0,310 volts. Então, confrontando com o EPH, temos esse potencial químico para a célula do sulfato de cobre. E quando a gente confronta o EPH com um eletrodo de alumínio, a gente sai com um potencial de menos 1,67 volts. Então o que a gente pode colocar? A gente pode até colocar isso aqui num esquema de uma reta, que nos auxilia a enxergar isso aqui melhor. Então aqui está uma reta de potenciais no estado padrão. A gente vai colocar aqui o nosso 0 volts, que é o nosso EPH, nossa referência, né, referencial. E a gente vai colocar nessa reta os outros eletrodos. Por exemplo, o eletrodo de cobre, ele tem um potencial maior que o potencial do EPH, né, ele tem um potencial positivo. Então ele está aqui, ó, 0,310 volts. Então esse aqui é o potencial do sulfato de cobre, né, o eletrodo de cobre. E nós temos o potencial também do eletrodo de alumínio. O alumínio, ele é menos 1,67. Quer dizer que o potencial de redução dele é menor que o potencial do EPH. Então olha só o que vai acontecer. A gente vai colocar aqui o menos 1,67 volts para o potencial do alumínio, ok? Bom, tá aqui, essa é a nossa reta de potencial. Só que o que o exercício quer que a gente faça? Ele quer que a gente calcule o potencial do alumínio, ele quer que a gente calcule o potencial da célula do eletrodo de alumínio, só que não tendo como referência o EPH. Então ele não quer que a gente utilize o EPH como referência. Ele quer que a gente utilize a célula do sulfato de cobre como referencial. Ele como nosso referencial. E ainda mais, ele não quer no estado de 1 mol por litro, que é o estado padrão do alumínio. Ele quer que a gente calcule isso daqui para uma concentração de 10 na menos 3 mol por litro. Então perceba, a gente vai ter que sair, ó, o potencial que nós temos aqui, o menos 1,67, ele está em relação ao confronto com o EPH e numa concentração de 1 mol por litro. E o que ele quer? Que a gente use agora como referencial o sulfato de cobre e numa concentração de 10 a menos 3. Então nós vamos mudar o referencial químico e vamos mudar também a concentração da célula de alumínio. Então é uma questãozinha muito interessante essa daqui. Então vamos compreender. Primeiramente, mudança de referencial. Não é difícil. Na verdade não é difícil mudar o referencial químico. Se a gente olha, por exemplo, do EPH até o alumínio, nós temos aqui uma unidade de variação de 1,67, que é de fato o potencial da célula de alumínio em relação ao EPH. Mas se eu tomar como referência agora a célula de sulfato de cobre, a gente vai estar saindo daqui e indo para cá. Além, ó, aqui passa pelo 0 volts, né? A gente tem 1,67 unidades daqui para cá, mais a quantidade de 0,310 do EPH até o sulfato de cobre. Então, no final das contas, quanto que ficou essa variação em relação ao sulfato de cobre? Ficou uma variação de 1,67 mais 0,31. Então aqui fechou o quê? Fechou 8, fechou 9, fechou 1. Então nós temos, com relação ao sulfato de cobre, uma variação de 1,98 negativo volts. Então aqui, ó, o potencial no estado padrão para o alumínio, no referencial do cobre, é de menos 1,98 volts. Então tá aqui, ó.
Vamos guardar esse valor. Então tá aqui, na mudança de eletrodo, ficou assim. Só que ele não quer em 1 mol por litro. Aqui nós estamos considerando uma concentração, como está no estado padrão, de 1 mol por litro de íon alumínio. E agora o que ele quer? Ele quer que a gente passe essa quantidade para 10 na menos 3 mol por litro. Bom, como é que a gente faz isso? Como que a gente muda, sai do estado padrão e vai para um outro estado fora do estado padrão? A gente utiliza a equação de Nernst, né, que é uma equaçãozinha aí bem legal que a gente utiliza. Bom, a equação de Nernst, ela é perfeita para essa situação, porque ela nos permite calcular o potencial químico de um eletrodo fora do estado padrão. Então como é que vai ficar? Ó? O potencial fora do padrão é igual ao potencial dentro do estado padrão, menos, aí vem a formulazinha, né, que a gente usa a constante R, a temperatura que está esse eletrodo, sobre o número de elétrons, de mol de elétrons envolvido no processo eletroquímico, vezes a constante de Faraday, vezes o logaritmo neperiano do quociente das concentrações ou das atividades químicas envolvidas no processo. Só que vamos desmistificar um pouquinho essa equação, porque tem uma coisa bem interessante. O exercício, ele está considerando a temperatura de 25 graus. E quando a temperatura está em 25 graus, a gente pode utilizar uma forma da equação de Nernst que é muito interessante. R e F são constantes, certo? São constantes. Quando a gente substitui aqui para a escala Kelvin, esses 25 graus Celsius, né? Então, ó, quando isso daqui tá na escala Kelvin, a gente transforma para Kelvin, né? 25 mais 273. E a gente também brinca um pouquinho, ó, tira esse logaritmo neperiano, né? Porque aqui nós temos Ln, um logaritmo natural, que nada mais é do que log do número neperiano, com base neperiana. E o que a gente vai fazer? Brincando um pouco com essas 4 coisas nessa equação, a 25 graus Celsius, a gente sai com uma equação de Nernst bem interessante, que ela aparece muito nas questões de vestibular de escolas militares, que é esse formato aqui, ó. Mexendo nessas quatro coisas nessa equação a 25 graus Celsius, a gente tem um numerador que é de 0,59 sobre o número de elétrons, isso varia, né? Pode ser 1, 2, 3, 4 elétrons no processo eletroquímico, e a gente agora sai daquele logaritmo neperiano, no Ln, e passa para um logaritmo de base 10, que é mais gentil de trabalhar. E continua sendo aqui o quociente das concentrações das espécies químicas ou das atividades. Bom, vamos lá. Isso aqui nos permite calcular como que é qual é o potencial do alumínio em 10 na menos 3 mol por litro, ok? Então aqui, ó, nós vamos calcular como é esse potencial em 10 na menos 3, que eu não sei quanto é, mas eu preciso utilizar o potencial dessa célula no estado padrão, que é no estado de 1 mol por litro. E a gente já calculou isso, né? A gente já calculou isso daqui, deu menos 1,98, né? Então aqui, ó, menos 1,98 volts. Bom, número de elétrons envolvidos no processo. Bom, nós temos uma célula que é de alumínio mais 3, para reduzir, ele precisa receber 3 elétrons e virar alumínio 0, no caso aqui. Então, o número de elétrons envolvido nesse circuito, né, nesse sistema, é de 3 mols de elétrons. Então, nós vamos ter aqui 3 mols de elétron. E o nosso quociente, né, como que fica o nosso quociente? Bom, vamos lá. O nosso quociente é produto sobre reagente. Aqui nós estamos falando de um sistema aquoso e aqui do alumínio no seu estado sólido. Bom, produto sobre reagente. No caso, o nosso produto é o alumínio no seu estado sólido e ele não entra nesse quociente aqui. Então a gente vai deixar só com o denominador 1, porque não vai entrar ninguém. Já no reagente, nós temos o alumínio iônico. O alumínio iônico, que é o alumínio mais 3, ele entra nesse quociente. Bom, então vamos lá, como é que ficou a nossa equação? O potencial menos 1,98 menos 0,59 sobre 3 vezes o logaritmo do quociente, que a gente viu ali que é a concentração do alumínio. A gente viu que a concentração que a gente quer supor para esse alumínio é uma concentração de 10 na menos 3 mol por litro, ok? Então já que nós queremos isso, vamos substituir ali na fórmula. Bom, aqui eu já vou fazer essa divisãozinha, perfeito? Já vou fazer essa divisãozinha, que é o 0,59 dividido por 3. Então aqui vai ficar 1,98, deixa eu arrumar aqui que desligou a caneta, 98, menos, isso aqui resulta em 0,0196 vezes logaritmo de 1 sobre 10 na menos 3. Bom, arrumando essa parte aqui, ó, ainda tem um produto aqui que eu não posso deixar de fazer, né? Não posso fazer aquela conta ali primeiro, tem uma multiplicação. Aqui nós temos 1 sobre 10 na menos 3. Arrumando isso daqui, a gente sai com 10 na mais 3. E logaritmo na base 10 de 10 na mais 3, isso aqui sai como 3. Então vai ficar o seguinte, menos 1,98 menos 0,0196 vezes 3. Bom, aí multiplica esse camaradinho ali, né? Por 3. Multiplicando esse camaradinha por 3, a gente vai sair com 0,98 menos 0,5... 0,0588. Somando isso daqui com menos 0,98, a gente sai com um potencial, né? Um potencial, não está no estado padrão, né? Mas um potencial para o eletrodo de alumínio de menos 2,0388 volts, o que a gente pode aproximar para menos 2,04 volts. Pronto, achamos então aí o valor desse potencial. Deu aí a alternativa E, menos 2,04 volts para esse potencial. Uma questãozinha bem interessante, ela é bem trabalhosinha, né? Envolveu mudança de referencial e depois a aplicação da equação de Nernst. Mas tá aí, gabarito letra E.